Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tá bom? Nessa semana nós estaremos fazendo as correções das atividades 3, 4 e 5, tá bom? Na elaboração do slide aqui eu coloquei atividade 01, mas é atividade 03, tá? É a nossa terceira atividade, tá bom? Olha só o que dizia a primeira questão. Calcula o mínimo múltiplo comum entre os números a seguir. Faça de acordo com os exemplos citados anteriormente, tá? Olha só, para a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, como que a gente vai fazer esse procedimento? Nós iremos utilizar a decomposição em fatores primos, tá bom? E para a gente começar, a gente escreve esses números lado a lado. Como eu quero um mínimo múltiplo entre 8 e 6, o que eu vou fazer? Escrevo esse número lado a lado, tá bom? E vou analisar por qual número primo esses números dividem, tá? Nesse caso aqui, olha só, aqui embaixo eu coloquei como se fosse um primeiro passo para vocês estarem sempre escrevendo os números primos para poder analisar, tá? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Até esses números aqui já são suficientes para vocês resolverem as questões, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o processo de divisão então. O 8 e o 6, algum deles divide por 2? Sim, nesse caso os dois dividem por 2, porque ambos são pares, tá bom? Quanto que é 8 dividido por 2? É 4. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Algum desses números aqui ainda divide por 2? Sim, o número 4 ainda divide por 2, que é igual a 2. O 3 não divide, desce ele para a próxima linha. Algum deles ainda divide por 2? Sim, o número 2 divide por 2, que é igual a 1. O 3 não divide por 2, desce o número 3. E agora, o número 3 só divide por 3, que é igual a 1, e aqui 1, tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre esses números é o produto, é a multiplicação entre os fatores primos que você encontrou aqui nessa divisão, tá? Então, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 24, tá bom? O MMC entre 18 e 10. Novamente escrevemos os números lado a lado. Analisamos se algum deles divide por 2. Não precisa ser os dois ao mesmo tempo, pode ser apenas um. Tá? Nesse caso, coincidiu dos dois dividir por 2, que é igual a 9. 18 dividido por 2 é 9. 10 dividido por 2 é 5. Algum deles ainda divide por 2? Não, porque ambos agora são números ímpares. E ímpares não divide por 2. Algum deles divide por 3? Sim. O 9 divide por 3, que é igual a 3. O 5 não divide, desce o número 5 para a próxima linha. Algum deles ainda divide por 3? Sim. O número 3 divide por 3, que é igual a 1. O 5 não divide, desce o número 5 para a próxima linha. E agora, o número 5 só divide por 5, então chegamos ao resultado 1 e 1, ok? Então, o mínimo múltiplo comum entre 18 e 10 é a multiplicação entre esses fatores primos, que seria 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Multiplicando isso aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Tá bom? Então, sempre que for calcular o MMC, escreve os números lado a lado, passa um traço entre eles, tá? Após eles, e começa a fazer a divisão de acordo com os números primos. Segue a ordem dos números primos que não tem erro, tá bom? Vamos para as demais questões. Na letra C, tá? Pediu para a gente calcular o MMC entre 20 e 16, tá bom? Escrevemos eles lado a lado, analisamos se algum deles divide por 2, nesse caso sim, os dois dividem por 2, 20 dividido por 2 é 10, 16 dividido por 2 é 8, tá? Então nós temos 10 e 8. Algum deles ainda divide por 2? Sim, nesse caso ambos dividem por 2, 10 dividido por 2 é 5, 8 dividido por 2 é 4. Algum deles ainda é par? Sim, o número 4 ainda é par, então continua dividindo por 2, que é igual a 2. O 5 não divide, desce o número 5. Algum deles ainda é par? Sim, esse número 2 é par, então divide por 2, que é igual a 1. O 5 não divide, desce o número 5. E o 5 só divide por 5, que é 1, e aqui desce o número 1. Tá? Então, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 80. E o MMC entre 50 e 25, escrevemos os dois lado a lado. Algum deles divide por 2? Sim, o 50 divide por 2. 50 dividido por 2, 25. O 25 não divide por 2, desce o número 25. Algum deles divide por 2? Não, porque ambos são ímpares. Divide por 3? Não. Divide por 5? Sim. Quanto que é 25 por 5? 5. 25 por 5 também é 5.
E agora o 5 só divide por 5, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 50 e 25 é 2 vezes 5 vezes 5, que é 50. Tá bom? Na número 2, pediu para a gente calcular o MDC entre os números a seguir. Tá? Novamente, agora, para calcular o MDC, nós fazemos a decomposição em fatores primos separadamente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos decompor o número 10. Analisando o número 10, ele é par. Em todo número par, divide por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? É 5. E 5 só divide por 5, que é 1. Tá? Sempre tenta seguir a ordem dos números primos aqui, tá? Nessa ordem, tá bom? E agora vamos calcular os divisores do número 5. O número 5 decomposto por 5, que dá igual a 1, tá? Então, o máximo divisor comum entre 10 e 5, quem que apareceu nos dois ao mesmo tempo? Esse número 5 aqui, correto? Então, o máximo divisor entre 10 e 5 é 5. Letra B agora, 30 e 18. Vamos calcular a decomposição dos números primos aqui do número 30, tá? Ele é par, divide por 2, que é 15. 15 não é par, então não divide por 2. O próximo na lista aqui dos números primos é o número 3. 15 dividido por 3, sim, que é 5. E 5 dividido por 5, que é igual a 1, correto? E o número 18? O número 18 é par. Se ele é par, divide por 2, que é igual a 9. 9 é par? Não, então não divide por 2. O 9 divide por 3? Sim. Quanto que é 9 dividido por 3? É 3. 3 ainda divide por 3? Sim, que é igual a 1. Tá? Então, o MDC entre 30 e 18 será quem? Quem apareceu nos dois ao mesmo tempo? Esse 2 com esse 2, ok. Esse 3 com esse 3, ok. Apareceu mais alguém ao mesmo tempo? Não. Então, é somente 2 vezes 3, 6, tá bom? Na letra C, pediu para a gente calcular o máximo divisor comum entre 12 e 15, tá? Decompondo o número 12, o número 12 é par, então divide por 2, que é 6. O 6 é par, então divide por 2, que é 3. O 3 não é par, divide só por 3, que é igual a 1. Sempre seguindo os números primos aqui nessa ordem. O número 15 não é par, então não divide por 2. Vou analisar se ele divide por 3. Sim, 15 dividido por 3 é 5. E 5 só divide por 5, que é igual a 1. Então, o máximo divisor entre 12 e 15, quem apareceu nos dois ao mesmo tempo? O único que apareceu foi esse número 3. Então, o máximo divisor será igual a 3. Máximo divisor agora é entre 40 e 32. Vamos decompor o número 40. 40 é par, divide por 2, que é 10, que é 20. 20 divide por 2, que é 10. E 10 ainda é par, divide por 2, que é 5. E 5 só divide por 5, que é 1. O número 32. 32 é par, divide por 2, que é 16. 16 ainda é par, divide por 2, que é 8. 8 ainda é par, divide por 2, que é 4. 4 ainda é par, divide por 2, que é 2. E 2 é par, que divide por 2, que é 1. Então, olha só quem apareceu nos dois ao mesmo tempo. Esse 2 com esse 2, ok. 2 aqui. Esses 2 aqui, ok. Outros 2, ok. Somente. Esses demais aqui, ó, eles sobraram, tá? Então, será 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, tá bom? Nossa questão número 3. Paulo tem vários livros, sendo 15 de suspense e 20 de aventura. Ele quer organizá-los em gavetas sem misturar os gêneros e ocupando a menor quantidade de gavetas. Cada gaveta deverá ter o mesmo número de livros. Quantos livros Paulo deverá colocar em cada gaveta? Resolução. Vamos para a resolução. Observe que, de acordo com o enunciado, não podemos misturar livros de suspense com os de aventura, tá? Precisamos que cada gaveta contenha a mesma quantidade de livros e a maior quantidade possível. Sempre que falar mesma quantidade, maior quantidade possível, tá? Maior valor, sempre vai ser o máximo divisor comum. Tá? Então, eu quero pegar esses 15 livros de suspense, esses 20 livros de aventura e dividir e colocar esses livros nas gavetas de acordo que não se misturem e em cada gaveta tem a mesma quantidade de livros. Não pode em uma gaveta ter 6 de suspense e a outra ter 5 de aventura, por exemplo. Tá? Não pode, tem que ser a mesma quantidade de livros em cada gaveta. Então, a gente calcula o máximo divisor comum entre 15 e 20. Olha só, vamos decompor o número 15, lembrando que o MDC é feito separadamente. 15 dividido por 3, que dá 5, dividido por 5, que é igual a 1. O número 20 é par, começa por 2,
que dá 10, divide por 2, que é igual a 5, e 5 só divide por 5, que é igual a 1. Observe que o número 15 é 3 vezes 5. O número 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Quem que apareceu nos dois ao mesmo tempo? O 5. Somente ele apareceu nos dois ao mesmo tempo. Então, como ele é o único fator comum, então, nesse caso, o máximo divisor comum será igual a 5. Resposta: Paulo deverá colocar 5 livros em cada gaveta. Para os 15 livros de suspense, serão necessárias 3 gavetas, com 5 livros cada. Lógico, né? Porque 3 vezes 5 vai dar 15. E para os 20 livros de aventura, serão necessários 4 gavetas com 5 livros. Um total de 20 também, tá bom? Atividade número 4, tá? Olha só. Na questão número 1, uma loja de tecido vai promover uma semana de venda de retalhos. José ficou encarregado de montar uma banca com 2 tecidos de estampas diferentes. O tecido com estampa de bolinhas tem 300 centímetros de comprimento e o tecido em estampa de listras tem 240 centímetros de comprimento. José precisa cortar os tecidos em pedaços de mesmo comprimento. Olha só a questão, gente, induzindo a você aí para o cálculo do MDC. E todos os retalhos devem ter a maior metragem possível. Olha só as palavrinhas-chave. Mesmo comprimento, maior metragem. Logo, nós devemos calcular o MDC. Quantos centímetros de comprimento cada retalho terá? Vamos lá. Calculando, então, o MDC, nós teremos, decompondo o número 300, divide por 2, que é 150. 150 ainda é par, divide por 2, que é 75. 75 não é par, vamos ver se eu divide por 3? Sim, para saber se o número divide por 3, basta você somar. 7 mais 5, que dá 12, 12 divide por 3, 75 também divide. É igual a 25, 25 só divide por 5, que é 5, e divide por 5, que é 1. Então, 300 será 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. E o 240? Olha só, o 240 divide por 2, porque é par, dá 120. 120 divide por 2, que é igual a 60. 60 ainda é par, divide por 2, que é 30. 30 divide por 2, que é 15. 15 divide por 3, que é 5. E 5 só divide por 5, que é 1. Aqui estão os produtos do 240, correto? Observe que onde está esse quadradinho aí são os fatores que são comuns a eles, que apareceram nos dois ao mesmo tempo. Então, nós vamos multiplicar esses números. Ó. Esse vezes esse formou um par. Ok, está o 2 aqui. Esse outro 2 com esse outro 2, outro par. Está ele aqui embaixo também. Esse 3 com esse 3 está aqui embaixo. Esse 5 com esse 5 também está aqui embaixo. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 60. Portanto, cada retalho terá 60 centímetros de comprimento. Tá bom? Questão número 2. Um relógio eletrônico dispara o alarme de 40 em 40 minutos. Outro relógio soa o alarme de 30 em 30. Se os dois soarem juntos às 7 horas, a que horas isso voltará a ocorrer? Prestem bem atenção. Nesse caso aqui, eu quero encontrar a próxima hora que eles irão soar ao mesmo tempo. Nesse caso, o próximo valor tem que ser um número que é múltiplo tanto de 30 quanto de 40 ao mesmo tempo. Correto? Então, nesse caso, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 40 e 30. Tá? Nós escrevemos os números primos e vamos fazer as divisões aqui. 40 dividido por 2 é 20. 30 dividido por 2 é 15. O 20 ainda é par, então divide por 2, que é 10. O 15 não divide, desce o número 15. O 10 ainda é par, que divide por 2, que é 5. O 15 não divide, desce o número 15. Agora eles dividem por 3, o número 5 não divide, desce o número 5. 15 por 3 é 5. E 5 só divide por 5, que é 1 e 1. Correto? Então, o mínimo múltiplo comum é você multiplicar esses números aqui, todos eles. Tá? No mínimo múltiplo comum, nós multiplicamos todo mundo. No máximo divisor comum, nós multiplicamos quem aparece nos dois ao mesmo tempo. Tá? Multiplicando, então, nós temos 120. Logo, são 120 minutos. Após 120 minutos, eles irão soar juntos novamente. Então, esses 120 minutos são iguais a 2 horas. Como eles soaram juntos às 7, então 7 horas mais 2 horas, 9 horas. Então, às 9 horas, tá? O relógio vai despertar junto novamente, tá bom?
Questão número 3. 3 corredores largaram juntos em uma prova cujo percurso é circular, em que eles correm com velocidade constante. Bruno 3 minutos para completar uma volta, Henrique 4 e Davi 6. Dada a largada, depois de quanto tempo, olha só, os 3 passarão juntos novamente. A ideia aqui, nesse caso, já é para calcular o mínimo múltiplo comum, porque após quanto tempo eles vão passar juntos novamente? Ou seja, qual o próximo número que é um mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6? Decompondo, tá? O 3 não divide por 2, dá seu número 3. 4 divide por 2, que é 2. O 6 não divide por 2, que é 3. Algum deles ainda é par? Sim, esse número 2 ainda divide por 2. O 3 não divide, desce o número 3. 2 por 2 é 1. 3 não divide, desce ele. E agora só divide por 3. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é o produto desses números. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, após 12 minutos, eles vão passar juntos novamente, tá bom? Questão número 4. Em uma turma existe menos de 35 alunos. O professor de educação física precisa formar equipes para desenvolver uma atividade. Se o professor montar equipes de 6, 10 ou 15 alunos, não sobrará nenhum aluno. Ou seja, eu preciso encontrar um número que é divisível tanto por 6, por 10 e por 15 ao mesmo tempo. Nesse caso, eu preciso calcular quantos alunos há nessa turma. Desse modo, nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum, e tem que ser o número que divide pelos 3 ao mesmo tempo. Então, vamos lá ver se algum deles divide por 2. Sim, o número 6 e o número 10 divide por 2. 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2 é 5. 15 não divide, desce o número 15. Algum deles divide por 3? Sim. O número 3 por 3 dá 1. O 5 não divide, desce ele. 15 por 3 é 5. E agora só divide por 5, que chegamos ao resultado 1 e 1. O mínimo múltiplo comum entre eles é a multiplicação desses fatores primos, 2 vezes 3 vezes 5, que é 30. Portanto, nessa turma, há um total de 30 alunos. Se você fizer bem, 30 divide por 6, que é 5. 30 divide por 10, que é 3. E 30 divide por 15, que é 2. Então, o número que você encontrar aqui no mínimo múltiplo comum tem que ser divisível pelos fatores que vocês estão procurando aqui, tá bom? A nossa última atividade, que é a atividade sobre porcentagem, tá? Olha só, a questão número 1. Escreva as porcentagens a seguir em sua forma fracionária e decimal. Faça como a tabela 1. Olha só, eu já coloquei aqui na forma da tabela para vocês. O 17 na forma percentual é 17%. Forma fracionária é 17 sobre 100. Forma decimal, 0,17. 55% é a forma percentual. Forma fracionária, 55 sobre 100. Forma decimal, 0,55. Tá? 26%, 26 sobre 100 é a forma fracionária, 0,26 forma decimal e assim por diante. Tá? A última aqui, 100%, a forma fracionária é 100 sobre 100. 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, a forma decimal é igual a 1. Tá bom? Questão número 2. Uma loja vendia uma TV por R$2.000 no Dia das Mães. A loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. Qual o preço final da TV depois do desconto? Resolução. Escrevemos 20% na sua forma fracionária e multiplicamos por 2.000. Então, 20%, 20 dividido por 100 vezes 2.000. 20 vezes 2.000 é 40.000, sobre 100 é 400. Então, ela vai ter um desconto de R$400. Então, se a TV custava 2.000, 2.000 menos 400 de desconto vai para 1.600. Então, o preço da TV sairá por R$1.600. Tá? Questão número 3. Um artigo esportivo custava R$180 e teve um aumento de 20%. Aumento de 20%. Vamos calcular quanto que foi esse aumento. Então, é 20% vezes 180. 20 vezes 180, 3.600 dividido por 100, 36. Então, teve um aumento de R$36. Qual é o preço final desse produto? Tá? Então, o preço final é 180 mais 36, que é igual a 216. Tá bom? Questão de número 4. Uma empresa que fabrica sandálias costuma vender menos nos meses de inverno, pelo fato de as pessoas preferirem calçados fechados. Tá? Em todos os outros meses do ano, o faturamento da empresa foi sempre o mesmo, igual a 5.000, valor correspondente a seus gastos para a produção. Sabendo que nos 3 meses de inverno, essa empresa teve um prejuízo de 10%, 20% e 15% em relação a 5.000.
Qual foi o faturamento mensal da empresa durante o inverno? Vamos lá. No primeiro mês, ela teve um prejuízo de 10%. 10% de 5 mil. Então, nós escrevemos 10 sobre 100, que é 10%, vezes 5 mil. Nós estamos descobrindo o prejuízo dela, que foi de R$500. Então, 10% de 5 mil é R$500. Logo, o prejuízo será 500 e o preço final, quanto que ela faturou no primeiro mês? 5 mil menos 500, 4.500 que ela faturou no primeiro mês. No segundo mês, ela teve um prejuízo de 20%. Então, 20% em cima de 5 mil reais. 20 sobre 100 vezes 5 mil. 20 vezes 5 mil é 100 mil dividido por 100 é igual a 1.000. Então, portanto, ela teve um prejuízo de 20 mil. Tá? Resultado final, então, do segundo mês, 5 mil menos 1.000, 4.000 reais. No terceiro mês, ela teve um prejuízo de 15%. Tá? Então, 15% vezes 5 mil. 15 vezes 5 mil é 75 mil dividido por 100, igual a 750. Tá bom? Resultado aqui final, então, 4.250 de lucro. O faturamento total, não pediu para vocês, mas eu fiz aqui, tá bom? E cabe vocês a estar analisando isso aí, tá? Na questão número 5, Carlos estava passando em frente a uma loja e viu um anúncio abaixo. Como ele precisa muito de uma bicicleta nova, ele insistiu com o vendedor até que conseguiu um desconto de 15%. O preço era 334, então ele conseguiu um desconto de 15%. Fazendo então 15% de 334, nós temos 15 vezes 334, 5.010. 5.010 dividido por 100, R$50,10. Então ele teve um desconto de R$50,10. Se ela custava 334 menos o desconto, ela foi para R$283,90. É o preço final da bicicleta, tá bom? Se ele desejar parcelar, não terá o desconto de 15%, mas poderá dar R$100 de entrada e parcelar o restante em 2 vezes iguais. Sendo assim, qual será o valor de cada prestação? Isso é bem tranquila, né? Se ela é 334, ele deu R$100 de entrada. Então, 334 menos 100, 224. Correto? Ou melhor, 234, tá? 234. Que serão 2 parcelas que teremos que dividir. Então, ele vai dividir esse valor de R$234 em 2 parcelas, que é 117. Aqui não é 224 não, tá? É 234. Tá? 234 dividido por 2, 117. Cada parcela, então, R$117. Por último, aqui na questão número 6, calcule as porcentagens correspondentes. Quantos são 2% de 700 laranjas? 2 sobre 100 vezes 700. Resultado, 14 laranjas. 40% de 48 metros é 40% vezes 48. 40 vezes 48, 1.920, dividido por 100, 19,2 metros. 38% de 200 quilos é 38% vezes 200, é 7.600, dividido por 100, que é 76 quilos. Na letra D, 6% de 50 telhas é 6 por 100 vezes 50. 6 vezes 50, 300, 300 dividido por 100, 3 telhas. E por último, 37% de 200 maçãs. 37% de 200, 37 vezes 200, 7.400, dividido por 174 maçãs. Tá? Então, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, tá? Que eu responderei o mais breve possível, tá bom?